Boa noite, galera. Então, como eu havia dito para vocês, né, eu vou passar algumas orientações sobre o trabalho, sobre o trabalho final da disciplina de relações estéticas entre literatura e outras artes, tá bom? É, como eu disse para vocês, vocês vão fazer um ensaio, tá? Eu vou pedir para vocês que vocês façam um ensaio, né? E aí eu sei que muita gente tem dúvida acerca do que é um ensaio, né? Do que vem a ser um ensaio. Bem, não há um consenso, né, sobre o ensaio. Algumas coisas que precisam ser levadas em conta quando se trata de distinguir o ensaio de um artigo, ah, de um artigo principalmente, tá? A primeira coisa é que um artigo, né, pressupõe sempre uma pesquisa bibliográfica muito mais profunda, mais elaborada, pressupõe uma tese, né, mais bem delimitada, pressupõe objetivos mais bem delimitados, mas principalmente, né, pressupõe um trabalho com fundamentação teórica, com autores, com citações, muito mais intenso do que um, um ensaio. Ou seja, né, dito de outra forma, geralmente o gênero acadêmico, né, de resultado de uma pesquisa, de um trabalho de pesquisa, é preferencialmente o artigo e não o ensaio. Bem, mas então por que um ensaio, professor? Para que serve o ensaio? O ensaio, né, eu não gostaria de tratar o ensaio como um gênero menor academicamente. Mas o ensaio, muitas vezes, é utilizado justamente como um momento exploratório do objeto, como um momento onde ainda não se tem delimitado, totalmente delimitado, né, uma hipótese ou um, os objetivos podem estar mais ou menos claros, mas você ainda não tem todo um corpus conceitual para utilizar, né? Então, uma abordagem possível para o ensaio é de um estudo preliminar, um ensaio, né? Nesse sentido do termo ensaio. Estamos fazendo um ensaio para depois fazer um artigo, uma pesquisa, um capítulo, né? Então, numa certa acepção do termo, numa certa concepção, o ensaio é um gênero, né? Um texto preliminar, né? É, esse sentido tem a ver mesmo com a origem do termo. Ensaio vem de exagium, né? É, relativo a pesar, né? Tem a ver com aquele processo das balanças, sabe aquelas balanças, né? Onde você colocava um contrapeso e do outro lado o objeto onde você quer pesar, né? Então esse é o exágio, né? O ato de pesar, né? Por isso, é um processo mais exploratório do objeto do que um processo de pesquisa a partir de algo delimitado, de algo bem já de antemão bem estruturado. Bem, ah, eu vou citar aqui alguns trechos, vou usar aqui um pouco, né, para embasar o que eu quero dizer sobre o ensaio. Eu vou usar um pouco de um texto que é desse livro aqui, né, do Theodor Adorno, Notas de Literatura. É um texto que vocês, aliás, é um livro que faz parte da nossa bibliografia, da bibliografia do PPGEL, inclusive, né, cai na, na bibliografia básica do seletivo e tal, né? O primeiro texto desse livro é justamente o ensaio como forma.
né? E o Adorno defende, né, a importância do gênero ensaio, né? Bem, então se alguém quiser ler, você é facilmente encontrável na, na internet, né? Só procurar Adorno, ensaio como forma, PDF, que vocês vão encontrar facilmente. Ou então, se quiserem, eu posso enviar para vocês, sem problema, tá? Bem, uma das coisas que se deve levar em conta, né, diz o Adorno, é que o ensaio não começa com Adão e Eva, mas com aquilo sobre o que se deseja falar, e termina onde sente ter chegado ao fim. Essa frase é um tanto quanto, né, metafórica, quer dizer, um tanto quanto não é metafórica, e ela expressa o seguinte, né? O ensaio começa não lá dos primórdios do tema, digamos, né, tentando abarcar tudo possível, né? Por isso não começa lá com Adão e Eva, né? Mas sim do ponto onde é, o ensaísta quer abordar. Tá? Isso indica claramente uma liberdade maior do escritor, do ensaísta, né, do pesquisador, né, em poder expor, né, a sua leitura, em poder expor a sua análise, tá? Bem, ou seja, nesse sentido, o ensaio ele sempre te dá uma liberdade maior, né, de fazer a sua própria análise do objeto escolhido, tá? Enquanto que um artigo depende sempre muito de uma fundamentação teórica boa, pertinente e tal. O que não significa também que o ensaio não precise de fundamentação, que não quer dizer que o ensaio abra mão de qualquer tipo de fundamentação. Quer dizer que a relação com a fundamentação teórica é um pouco diferente. Né? Geralmente no ensaio, né, e aí o Adorno vai dizer, né, que o que importa é o objeto, o que importa é a relação com o objeto, o que importa é fazer uma análise do objeto, né? E as teorias ou toda a fundamentação que servir de base tem que ser algo que você sinta a necessidade de usar e não aquilo que você decidiu usar porque a academia considera relevante ou porque, sim, eu não posso falar de, sei lá, não posso falar de narrativa sem citar o Todorov, ou Bakhtin, ou fulano ciclano. Não. Né? No ensaio, em primeiro lugar, é você quem está falando, é você que faz a análise, certo? Agora, se você sentir a necessidade de usar um Bakhtin, de usar um Todorov, de usar um Benjamin, de usar o Antônio Cândido, e você perceber que, né, há uma citação, há um trecho que te vem na cabeça e você acha necessário, essencial, faça, certo? Faça. O que você não deve fazer é, recorrer a, aos comentadores, como eu gosto de chamar, né? É recorrer à fundamentação, né? No processo digamos assim, de elaboração para que os teóricos façam por você, né, o papel de sustentar a análise. Tá? Então vejam só, aqui está o fulcro do análise, do ensaio. Né? Num artigo, né, é claro que um artigo é a sua pesquisa, né, você é o autor, né, uma pessoa que escreve o artigo é o autor, mas ele sempre busca, isso é necessário no artigo, né, a
fundamentação teórica, ele sempre busca dialogar com a tradição, ele busca bases conceituais na teoria literária, na filosofia, na sociologia, na antropologia, onde for necessário. Enquanto que o ensaísta, né, é a voz do ensaísta que predomina. É a experiência de leitura do ensaísta que predomina, né? E ele lança a mão da teoria para fundamentar ou para embasar aquilo que ele diz. Então ele se coloca em primeiro plano. E é claro que isso é bem mais arriscado também, né? Agora, vejam só, isso também é muito importante. Não quer dizer que o ensaio não deva ser rigoroso, tá? Há uma diferença entre o rigor do ensaio e o rigor do artigo. O rigor do artigo, da tese, da dissertação, ele depende muito do uso rigoroso, né, da fundamentação teórica, das bases conceituais, etc. Enquanto que o rigor no ensaio depende muito do rigor dado à elaboração do texto, à exposição das ideias. Então vejam só, se, como eu disse logo antes, o ensaio ele depende muito mais do ensaísta, se o ensaio ele dá muito mais liberdade para o ensaísta expor as suas ideias a partir da sua experiência de leitura, e todos vocês têm experiência de leitura, todos vocês têm experiência enquanto pesquisador, enquanto conhecedor de literatura, né? Se depende muito mais da experiência, por outro lado, ele cobra muito mais. Por quê? Cobra muito mais, né? A liberdade ela vem com uma responsabilidade maior, porque o que ele cobra? Né? Ele cobra que você faça um texto, né, coerente, que você mantenha, que você sustente a exposição dos argumentos que você está utilizando para defender a análise que você faz, certo? Então, fechando assim a ideia do ensaio, é um texto bem mais pessoal, é um texto onde você põe a sua cara, onde você argumenta, onde você põe a sua experiência no primeiro plano. Claro que você pode recorrer a teóricos, teorias, etc., mas em primeiro plano é a sua análise, né, do objeto que você escolher. Mas é um texto exigente também, porque ele exige que você seja claro, que você seja rigoroso na sua exposição, que você expresse muito bem o que você quer dizer, que você, enfim, que você sustente, né, a análise que você está fazendo. Tá? Então esse é um ensaio que eu gostaria que vocês fizessem, certo? É um exercício, né, para defender essa forma de avaliação, é um exercício, né, que cobra muito, né, do aluno, né, e é um exercício que nos ajuda muito, né, quando a gente for escrever a nossa dissertação, a nossa tese, porque sempre, né, nos cobram, né, sempre nos cobram que a gente dê a cara ao tapa, que a gente faça o nosso trabalho, que a gente não fique dependendo apenas de citações, de comentadores, dos teóricos e tal, né? Uma das expressões que eu mais ouço em bancas de qualificação, defesa e tal faltou um pouco mais de você aqui. O você não é você falar de você, obviamente, né? O você que faltou é você expor a sua análise. Não é a opinião apenas, é a sua análise, a sua interpretação, a sua leitura do texto, né? E sustentá-la, tá? Então esse exercício a gente vai fazer no ensaio, tá? Bem, então finalizando, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um tema, né? Provavelmente o tema que vocês estão trabalhando na tese de vocês. Vocês vão escolher, sei lá, digamos, se você
está trabalhando com a poesia de fulano, ciclano, se você está trabalhando com um livro do escritor A, B ou C, né? Você escolhe uma parte do livro que você quer analisar, ou você escolhe uma poesia ou duas, né? Que você queira analisar e você vai fazer o ensaio, você vai fazer a sua análise, a sua leitura, a sua interpretação, você pode dar atenção a detalhes que talvez, né, numa análise mais voltada para aquilo que a academia, né, quer, talvez se fosse um detalhe, você pode sustentar que esse detalhe é importante. Por exemplo, né? Enfim, é o seu texto, né, é a sua análise, claro que pode ser corroborada, claro, né, por citações, enfim, né? Mas o importante é que apareça a sua voz e eu volto a frisar um conceito interessante, a sua experiência. Né? E aí você vai ver o quanto você possui ou não bagagem, o quanto você possui de conhecimento e o quanto você sabe lidar com os conceitos que você domina, ou se você ainda não domina, você vai precisar estudar um pouco mais, né? Funciona também, o ensaio também funciona como uma espécie de termômetro para a gente saber o quanto a gente está dominando ou não o assunto, tá? Então, a ideia é essa, escolha um tema, né? E faça a sua leitura, a sua análise, né, sobre esse tema, uma análise, eu digo assim, né, baseada na sua experiência, baseada naquilo que você contém de bagagem, de conhecimento, né, todos os anos de estudo no seu curso de graduação, se você já está no mestrado, nas aulas que você teve até agora, tudo que você tiver de bagagem, você pode trazer para o ensaio. Né? É uma escrita muito pessoal, eu não vou dizer subjetiva, porque não é exatamente subjetivo, porque você está lidando com, você vai tenta tornar a análise bastante objetiva, porque você precisa sustentar os argumentos que você está utilizando, né? Aquilo que você quer expor, enfim, né? Com clareza, objetividade e tal, né? Mas você tem a liberdade para escolher e para fazer, né, decidir os rumos do texto. Né? É um exercício muito interessante, tá? E eu peço que vocês façam com bastante dedicação, tá? Quanto à extensão do ensaio, né, penso que pode ser, né, bem variável, né? Pode ser algo em torno, algo que pode, um mínimo, né? Vamos estabelecer assim, um mínimo de, de 7 páginas, tá? Um número cabalístico, né? Um mínimo de 7 páginas e um máximo de 15, tá? Então você tem assim, é uma variação bastante grande. Por quê? Tem gente que escreve mais, tem facilidade de escrever e pensa, assim, 7 páginas eu poderia ter escrito mais. Tem gente que é conciso, né? Escreve de maneira clara e enxuta. Então, assim, 7 páginas está de bom tamanho, tá? De 7 a 15 páginas. O formato e tal, essas coisas eu vou passar para vocês em aula. Mas eu acho que essa orientação já é suficiente para vocês começarem a produzir. Quanto ao prazo de entrega, eu vi que as disciplinas vão até dia 12, se não me engano, né? E foi por isso que eu coloquei o prazo como dia 12. O fechamento do semestre é dia 18. Bem, geralmente depois de fechar o semestre ainda tem um prazo para entregar as notas. Então eu vou enviar amanhã é sábado, não vou ter resposta, mas na segunda-feira envio amanhã, mas até a segunda eu creio que eu tenho uma resposta da coordenação para saber até quando eu tenho que entregar as notas. E aí eu vou dar um prazo, né? Se eu tiver que entregar as notas só, sei lá, né, final do ano, ou pode ser no início de janeiro, aí eu dou um prazo maior para vocês fazerem o trabalho, tá bom?
vamos ver o prazo máximo possível. Penso eu que no mínimo até 18 de dezembro, né, até, sei lá, quem sabe até mais para o final do ano, tá? O prazo a gente vai negociar dentro do que o PPGEL estabeleceu como prazo possível. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato. Dia 23 e 24 teremos aula. Até segunda-feira enviarei mais um ou dois textos, tá? E eu gostaria que vocês pudessem participar bastante desse último módulo, porque eu pretendo fazer também uma certa revisão do que foi trabalhado e focar nesse último módulo, né, no contemporâneo, na relação entre literatura e outras artes na contemporaneidade. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Ó, 20 e tantos minutos eu falo pra caramba. Espero que vocês tenham paciência de ouvir. Tá bom, gente? Abraço. Até mais.